Quero começar por agradecer ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Antes, preliminarmente, só um aviso. Tenho estado com uma bronquite terrível, por isso escrevi, não vim da China, mas não sei como, estou com uma bronquite terrível, mas hoje estou melhor, graças a Deus. Mas, de qualquer forma, como plano B, escrevi, porque pensei, bom, se não puder, pelo menos alguém há de ler. Portanto, isto é só para aviso de começar a tossir, mas espero que não. Quero começar por agradecer ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público o convite que me endereçou para participar nesta apresentação pública da obra do Sr. Professor Luís Fábrica sobre a autonomia do Ministério Público no novo Estatuto. Quando esse convite me foi endereçado, cerca do início do ano, respondi logo afirmativamente, ainda antes de ter tido a oportunidade de ler o escrito em causa. E isto por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque conhecendo o professor Luís Fábrica, como conheço há já alguns anos, e como todos o conhecemos, não interessava tanto a minha eventual concordância ou discordância no todo ou em parte, mas sim a certeza segura de que em qualquer dos casos se trataria sempre de uma obra profunda, de grande rigor e qualidade técnico-jurídica e seriedade intelectual. Em segundo lugar, porque sendo a autonomia do Ministério Público um tema sempre controverso, nacional e internacionalmente, e atualmente particularmente discutido entre nós, e com grandes implicações práticas, faz sempre falta a opinião sobre o assunto dos nossos melhores jurisconsultos. Lido com atenção o escrito em causa, posso dizer que concordo naturalmente com o essencial das teses nele expandidas. E para além das teses em si mesmas, entendo que a mais-valia da obra está na sólida e exaustiva fundamentação técnico-jurídica que às teses apuradas é concedida. Não vou aqui comentar toda a obra no seu desenvolvimento, seria desadequado e impossível. Mas não quero deixar de elencar muito sucintamente 10 pontos essenciais, apontando o que me parece resultar no apor mais importante que a obra traz à discussão da autonomia do Ministério Público. Tratando-se, no entanto, de um tema controverso e a espaços pouco líquido, referirei também algumas dúvidas que me permanecem. Ponto 1 dos 10. A obra proporciona um modo de olhar o Ministério Público do ponto de vista da sua constituição e organicidade bastante original, a que não estamos habituados, vendo-o à luz do direito administrativo, reconduzindo os seus departamentos a serviços públicos e os procuradores a órgãos autónomos, de modo a sustentar aí a tese das competências próprias e autónomas de cada procurador, afastando a concepção de um Ministério Público monocrático, cujas decisões com eficácia externa seriam tomadas apenas pelo chefe ou pelo diretor, contando com a colaboração fungível dos seus agentes subordinados, tal como sucede nos departamentos da administração pública. É uma construção que dá maior sustento à chamada autonomia interna, ainda que a esta conclusão já se pudesse chegar através da substancialidade do título de magistrado, em vez de mero agente, mais condizente deste com o tal historicamente ultrapassado Ministério Público monocrático. Ponto 2. Quanto ao Estatuto Constitucional do Ministério Público, o texto lembra e enfatiza a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República relativamente às matérias da organização e da competência do Ministério Público e do Estatuto dos seus magistrados, o que significa que cabe exclusivamente ao legislador fixar os correspondentes critérios, as opções e os conteúdos decisórios, limitando-se a regulamentação administrativa à especificação, num nível estritamente executivo e secundário, das determinações de sentido previamente estabelecidas na lei. Este pressuposto, ou seja, a reserva de lei, mostra-se essencial para a apreciação subsequente de várias soluções previstas no Estatuto. Ponto 3. O texto defende que a autonomia do Ministério Público, tal como resulta da Constituição e do Estatuto, é uma realidade unitária, sendo artificioso dividi-la em autonomia interna e autonomia externa, já que nos termos da supervisão constitucional e normativa, uma implica sempre a outra, fortalecendo-se ou enfraquecendo-se mútua e simultaneamente. 4.4. O texto aprecia a vertente institucional da autonomia do Ministério Público. Nesta matéria, lembra que ela nasce já precarizada pela forma de nomeação do Procurador-Geral da República pelo poder político. Nomeação pelo Presidente da República sob indicação escolha do Governo. Aliás, não só em rigor a nomeação, já que, como o texto assinala, para a PGR, e cito, o poder político nomeia quem quiser, exonera quando quiser
e renova o mandato se quiser. Fim de citação. Pessoalmente, sempre me pareceu e sempre defendi publicamente, em alguns congressos anteriores do Ministério Público, que se trata de uma opção imperfeita, que gostaria de ver alterada por outra opção que não passasse por uma tão direta escolha governamental. Mas sempre percebi que as maiores resistências à mudança, intuindo que o atual figurino, na prática com o poder de veto do Presidente da República, seria o máximo aceitável para quem gostaria que nem esta interferência presidencial estivesse prevista. O texto parte depois desta verificação para apontar a consequente importância do Conselho como principal reduto da autonomia do Ministério Público. Não só devido, segundo a perspectiva do texto, à aludida nomeação política do Procurador-Geral da República, mas também devido aos poderes que este detém na nomeação, por sua proposta ao Conselho, dos principais hierarcas do Ministério Público, maiormente dos 4 Procuradores-Gerais Regionais com assento no Conselho. Percebo esta profissão de fé do texto, no papel do Conselho como principal garante da autonomia do Ministério Público. Mas penso que o figurino atual do Ministério Público baseia-se no equilíbrio, chamado sistema de checks and balance, que longe de conferir a um só órgão, ou principalmente a um órgão, designadamente ao Conselho, o papel de garante da autonomia, confere tal papel simultaneamente ao Procurador e ao Conselho. Este sistema dual, que é no fundo o sistema engendrado ou aperfeiçoado por Cunha Rodrigues, pode até no futuro ser completamente substituído, mas enquanto se mantiver, há que manter também o seu inerente sistema de equilíbrio, sob pena de ser perigosamente subvertido. Por isto, concordo plenamente com o texto quando afirma que qualquer alteração à composição do Conselho poderia fazer pregar a autonomia, na nossa visão, por vir poder bulir com o sistema de equilíbrio montado. Mas este sistema de equilíbrio, o atual sistema integra, caracteriza-se também, eu diria, sobretudo, por circunstância que considero da maior relevância, na perspectiva da defesa da autonomia. A absoluta e rigorosa separação de poderes, leia-se separação de competências, entre o Procurador-Geral da República e o Conselho, sintetizada na famosa máxima de Cunha Rodrigues: quem dirige, isto é, o Procurador-Geral da República e a hierarquia por aí abaixo, não coloca, não classifica e não pune. E quem coloca, classifica e pune, isto é, o Conselho, não dirige. Como disse, pode partir-se para outro figurino do Ministério Público, mas enquanto este se mantiver, como é o caso, ele assenta no rigoroso cumprimento daquela visão de competências como forma, daquela divisão de competências como forma de assegurar a autonomia unitária externa e interna do Ministério Público. Ora, parece-me que o texto não sublinha devidamente a importância desta divisão de competências, o professor depois dirá, divisão de competências entre o Procurador-Geral da República e a hierarquia, por um lado, e o Conselho, parecendo até que, em alguns pontos, admite essa perigosa confusão de papéis. Parece-me o caso, por exemplo, quando admite que o Conselho deveria ser ouvido nos casos em que, ao abrigo do artigo 92, número 1 do Estatuto, o Procurador-Geral da República decida nomear qualquer magistrado do Ministério Público para coadjuvar ou substituir outro magistrado a quem o processo esteja distribuído, sempre que razões ponderosas de complexidade processual ou de repercussão social o justifiquem, num determinado e concreto processo criminal. Estando-se, no caso, perante uma decisão que releva exclusivamente de opção hierárquica, ligada à condição de direção de um concreto processo criminal, é, em minha opinião, desadequado fazer intervir o Conselho em competência que lhe está e deve estar claramente vedada. Também quando no texto se admite, a par da competência disciplinar genérica do Conselho, a possibilidade de competência disciplinar dos órgãos superiores relativamente a violações do dever de obediência dos subordinados, ainda que notando que não foi essa a opção legal, estamos, a meu ver, em transgressão da aludida separação dos poderes de competência. Quem dirige não pune, quem pune não dirige. Aliás, é por aplicação desta separação de poderes e de competências que o Estatuto distingue os recursos de atos administrativos que devem ser apreciados pelo Procurador-Geral da República, no artigo 19, número 2, a linha W, distingue dos recursos de atos administrativos que devem ser apreciados pelo Conselho, estes só, entre aspas, no âmbito das suas competências, como diz o artigo 21, número 2, a linha G. Ponto número 5. O texto aprecia depois a vertente orgânica da autonomia, refletindo sobre os chamados instrumentos de mobilidade, concluindo que serão conformes à Constituição os regimes de afetação de processos previstos nos artigos 76 e 68, número 1G do Estatuto,
permitem, respectivamente, aos Procuradores-Gerais Regionais e ao Procurador-Geral da República substituir o magistrado num determinado processo criminal, mas, curiosamente, já entende ser inconstitucional a norma do artigo 91 do Estatuto, que permite ao Procurador-Geral da República a substituição do magistrado a quem esteja cometida a representação do Estado num processo civil ou administrativo. Porquê? Neste caso, por outorgar, num domínio de reserva de lei, um latíssimo poder discricionário na substituição do magistrado, que, desapossado da sua competência, nem sequer está previsto que tenha que ser ouvido. E refere que a situação é tanto mais intolerável quanto a ação administrativa constitui uma das formas básicas de defesa da legalidade democrática. Ponto 6. O texto defende, depois, que o âmbito, os pressupostos e o conteúdo da intervenção hierárquica nos processos, isto em termos genéricos, são apenas os que se encontram previstos no Estatuto e na lei processual concretamente aplicável. Ponto 7. Consequentemente, defende que nos processos criminais o Estatuto é estritamente remissivo, pelo que o âmbito, os pressupostos e o conteúdo são determinados exclusivamente pela lei processual penal. É uma tese também defendida por Rui Cardoso, em recente artigo publicado no número 159 da Revista do Ministério Público, onde, aliás, vem também publicado outro artigo, em sentido contrário, de Euclides Damaso. E como é sabido, eu deixei estar esta parte, não mudei, desde há 2 dias, e como é sabido, encontra-se pendente de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Por isso, pouco me alongarei aqui, dizendo apenas que me parece muito difícil negar a tese do texto, face à aparente clareza da norma do número 4 do artigo 97 do Estatuto, que diz: a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela lei processual penal. Isto para além, não é apenas a letra, obviamente, o intérprete não se pode socorrer apenas da letra da lei, mas para além de outros instrumentos interpretativos, como o elemento histórico e o elemento sistemático. É claro que, entretanto, não pude de todo ignorar o parecer. O parecer, quanto a isto, diz uma coisa que, portanto, o parecer é longo, mas vou só citar as coisas. Os atos oficiosos previstos nos artigos 276, número 7 e 8 e 278 do Código de Processo Penal são expressão de uma hierarquia raquítica, sem grandes poderes processuais, até porque no primeiro caso o poder de avocar o processo, artigo 276, número 7, ou determinar a sua aceleração oficiosa, 276, número 7, pressupõe a prévia violação dos prazos processuais, revelando mais uma vez uma hierarquia passiva e desprovida de mecanismos processuais efetivos. Só pode atuar depois daquela violação. Ora, eu até admito discutir se estamos perante o que está no Código de Processo Penal, se resulta numa hierarquia raquítica ou não, como aqui diz. Mas a solução para isso será eventualmente um reforço ou no Código de Processo Penal ou no outro lado, se entender que isso é necessário, mas dentro de determinados limites. Porque qual é a alternativa? A alternativa que o parecer nos diz é: não, isto não pode ser assim porque isto fica uma hierarquia raquítica. E então qual é a alternativa? Bom, a alternativa é o poder de direção, o céu é o limite. E então diz, neste contexto, a emissão de uma instrução genérica, impondo a apreciação hierárquica segundo critérios de legalidade e de objetividade, determinado tipo de acusações em ordem à correção de eventuais deficiências técnicas antes da sua incorporação no processo, ou impondo que a posição assumida pelo Ministério Público em sede de audiência, discussão e julgamento seja de acordo com aqueles critérios previamente concertada com a hierarquia, ou que entre as várias opções disponíveis determine que seja seguida uma determinada concepção jurídica, nada tem de ilegal. Ou seja, perante alguma dificuldade, entendendo-se que não resulta do Código de Processo Penal ferramentas suficientes, então permite-se tudo, permite-se um poder de direção em termos de administração pública. Isso é que eu acho que é bastante discutível. Bom, mas para não demorar mais, entraria então no ponto 8º. O texto aborda ainda, criticando-a opção de prever como necessárias as várias impugnações administrativas previstas no Estatuto do Ministério Público, defendendo a falta de fundamentação para essa impugnação necessária. Aqui deixo apenas a dúvida: será que em matéria administrativa o interesse pela última palavra da organização não justificará esta opção pela impugnação necessária? E reputa claramente inconstitucional a previsão da impugnação necessária sem efeito suspensivo relativamente aos atos e regulamentos dos coordenadores das comarcas, com o que concordo.
O que está em causa aqui não é tanto a impugnação necessária, mas é o facto de não se prever, que a lei prever que não tem efeito suspensivo. Ponto 9. O texto aprecia depois a vertente funcional da autonomia, aqui criticando a opção de estatuto pela substituição alargada do regime de concurso, connatural à função pública, por um regime de nomeação discricionária, com a consequência nefasta de os pretendentes aos principais cargos do Ministério Público, para serem nomeados pelo Conselho, terem de preliminarmente passar pelo crivo da apreciação discricionária do Procurador-Geral da República ou de outros superiores, para poderem sequer aspirar a ser propostos, o que é suscetível de afetar a autonomia do exercício cotidiano das suas funções e de criar uma cadeia funesta de fidelidades pessoais. Esta situação é agravada pelo alargamento dos provimentos em comissão de serviço, renováveis eventualmente. Ponto 10. Por último, o texto critica as previsões relativas aos chamados instrumentos de mobilidade, à luz da reserva de lei e do princípio da inamovibilidade, quer pela amplitude da sua aplicação, quer pela sua remissão para regulamentos ou até para decisões casuísticas e discricionárias. Reafirmo que penso tratar-se de um texto de grande valia, tratando exaustivamente a questão do Estatuto do Ministério Público e dos seus magistrados, sob o ponto de vista da necessária compatibilização da hierarquia e da autonomia. Uma última nota. Gostava que o texto tivesse abordado uma circunstância que me parece ser uma fonte justa ou injustamente de recentes mal-entendidos relativamente às relações entre a hierarquia e a autonomia. Refiro-me ao acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, número 2 de 2011. Antes desse acordo, lembro que vigorava a jurisprudência fixada pelo acórdão 594. Portanto, entre 94 e 2011, vigorou uma jurisprudência fixada que dizia que, atenta à origem, natureza e estrutura, bem como o enquadramento constitucional e legal do Ministério Público, este tem legitimidade para recorrer de quaisquer decisões, mesmo que lhe sejam favoráveis e assim concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. A partir de 2011, procedendo ao reexame dessa jurisprudência fixada em 94, o acórdão de 2011 veio inverter completamente o seu sentido, fixando jurisprudência atualmente no sentido de que o Ministério Público não tem interesse em agir, portanto não pode agir, não é recebido o recurso, para recorrer a decisões concordantes com posições anteriormente assumidas no processo. E porquê? A fundamentação é esta. Importa considerar que o vínculo existente entre a exigência de legalidade e objetividade da atuação do Ministério Público e a natureza monocrática, una e indivisível desta magistratura, obriga a considerar a posição de cada representante do Ministério Público em processo penal, feita na sede e nos termos legais e no exercício da competência própria, como a posição definitiva e, enquanto tal, sem alternativa do Ministério Público. Efetivamente, numa magistratura hierárquica, dotada daquelas características, impõe-se que a divergência de posições seja resolvida no interior da hierarquia, no interior da organização, com recurso aos mecanismos próprios, entre os quais a disciplina hierárquica. Ora, o problema é que esta visão, pressupondo expressamente um Ministério Público monocrático e disciplinarmente organizado, por forma a ser capaz de antecipadamente concertar uma posição institucional, obriga a que a hierarquia possa impor, então, hierarquicamente, essa posição institucional, sob pena, na sequência deste acórdão, seja subordinada a comprometer para todo o futuro processual a posição do Ministério Público. Isto é, sob pena de, afinal, as decisões que ficam a valer e não poderem ser alteradas, serem tomadas pelas primeiras instâncias da hierarquia do Ministério Público, o que não deixa de ser paradoxal. De onde a consequência do surgimento de ordens certamente inaceitáveis, pelo menos na minha visão, mas preventivamente compreensíveis, no sentido que os subordinados não tomem posições que possam comprometer o desenrolar da lei, designadamente não peçam a absolvição dos arguidos. A questão que se coloca é, perante esta jurisprudência assim fixada, e portanto com a força que a jurisprudência fixada tem, como sair deste aparente círculo vicioso, usando os termos do acórdão em causa, como utilizar a disciplina hierárquica para assegurar antecipadamente, no interior da organização, a resolução de eventual divergências de posições. Para terminar mesmo, acho neste particular momento do Ministério Público muito oportuno utilizar as palavras do Rui Cardoso, no seu estudo já atrás aludido, nos quais me revejo, e que, a meu ver, pressupõe o compromisso de todos, o compromisso dos superiores, o compromisso dos subordinados, e que diz desta forma: o novo Estatuto em nada limita os poderes hierárquicos naquilo em que relevam o melhor aproveitamento da organização do Ministério Público,
do número dos seus magistrados e da sua multidisciplinaridade, potenciando o trabalho em rede e em equipa, em processos complexos sempre que necessário, mas não só, partilhando problemas e em conjunto partilhando conhecimentos e procurando soluções, monitorizando o trabalho individual e coletivo, com permanente espírito de autocrítica, assim procurando melhorar constantemente o que se faz, corrigindo erros e aperfeiçoando o que já se faz bem. Foi certamente também impregnado com esta visão e com este espírito que serviu o Ministério Público durante 40 anos, de 79 a 2019. Senhor Professor Luís Fábrica, agora faça-nos o favor de nos fazer luz.